Senhor da glória, Senhor do mundo, Senhor de todo o universo. Te engrandecemos. Rendemos ao Senhor a nossa adoração. Proclamamos a tua grandeza, a tua bondade, proclamamos a tua santa e poderosa misericórdia. Misericórdia em nos salvar. Misericórdia em nos receber como filhos. E pedimos, Senhor, que nesta manhã o Senhor use mais uma vez da tua compaixão, de todo o teu amor para com a sua criação e fale conosco. Nos instrua. Mostre, Senhor, para cada um de nós a verdade. Revele, Senhor, a verdade contida nas tuas santas palavras, que é a Bíblia. Fala conosco, Senhor. Queremos aprender, queremos crescer, como diz a tua santa palavra, na graça e no conhecimento do Senhor. Pedimos que o Senhor nos ensine. Ajuda-nos a entendermos tudo que está escrito aqui, não da maneira que nós queremos entender, mas da maneira que o Senhor inspirou aqueles que escreveram. Esta é a minha oração. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, irmãs amadas em Cristo, vocês todos que nos acompanham amanhã, sexta-feira, nós teremos aquela programação especial de perguntas e respostas, né? Apesar de que nós temos um grupo aqui no WhatsApp e todos os dias nós temos respondido as perguntas que têm chegado, né? Mas sexta-feira nós falamos na programação do rádio a respeito das dúvidas bíblicas e das dúvidas da vida cristã. A gente observa que muita gente tem dúvidas sobre a vida conjugal, namoro, relacionamento, homem e mulher, mas existem muitas dúvidas, mas muitas, porque existem muitos ensinamentos errados, infelizmente. Eu sempre, quando às vezes a gente atende as pessoas de maneira particular, né? Quando o problema é um pouco maior ou um pouco mais grave, a gente sempre sugere, indica que os consulentes leiam a Bíblia Sagrada em Cantares, por exemplo, que vai encontrar ali um pouco de luz sobre a vida conjugal, sobre a vida a dois, né? Principalmente quando trata da intimidade do casal, né? Mas tem muita gente com dúvida.
Existem muitos casamentos, meus irmãos e irmãs, que se acabam, se encerram, porque uma das partes se esquece que o casamento também é vida íntima. Casamento é relacionamento, além de tantas outras coisas, mas também é relacionamento entre homem e mulher, relacionamento íntimo. E muitos casamentos se acabam, simplesmente porque uma das partes se esquece disso. Então, tratar deste negócio chamado casamento não é tão simples. Não é só responder uma pergunta, né? Porque às vezes as pessoas fazem uma simples suposição para você entender o que eu estou falando. Às vezes o marido pergunta por que o casamento dele não vai bem, que acontece isso, que acontece aquilo outro. Ele só coloca o que acontece. Mas ele não sabe por que aquilo acontece. Então, às vezes a gente tem que entrar um pouco mais no assunto. Não é só responder, é saber o porquê da resposta que vai ser dada. E aí, na maioria das vezes, a gente descobre que são coisas tão fáceis de serem resolvidas. E eu quero que você entenda, você que está me vendo pelo Facebook nesta manhã, você que vai ver esse vídeo depois aí pelo YouTube ou pelo próprio Facebook, você que está me ouvindo pelo rádio, pela 103.3, eu quero que você entenda isso, que a maior armadilha que Satanás monta, prepara, é a mentira. Quando o seu casamento, nem sei por que eu estou falando tudo disso, viu? Porque o assunto não é esse. É por causa das perguntas, né? Que eu sei que muita gente tem vergonha de perguntar, né? Mas não precisa perguntar no grupo, pode perguntar particularmente, né? Entra no WhatsApp fora do grupo e pergunta. E ninguém vai expor ninguém a nada. Mas quando alguém trata algo tão importante como o casamento com leviandade na hora de querer resolver, não, porque é o diabo, porque é a pombagira, porque é, né, tantas coisas que inventam, deixam de tratar o verdadeiro problema. Entende? E às vezes o problema é de facílima solução. Então, amanhã nós estamos aqui para responder perguntas bíblicas e biblicamente sobre a vida cristã, tá? Mas vamos para o assunto de hoje. Você que está no Facebook, nos acompanhando, já sabe qual é o tema de hoje. Hoje nós vamos falar do ramo do tronco de Jessé. Hoje eu sei que eu vou responder algumas perguntas. Por exemplo, por que Jesus é chamado de o Nazareno? Ele não nasceu em Nazaré. Por quê? Né? Nós vamos responder aqui durante a explanação. Você vai ter entendimento claro de algumas coisas sobre o nosso Deus,
o nosso Senhor, sobre o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então eu quero convidar você, para você abrir a sua Bíblia, dentre outras coisas, né? Por exemplo, daqui a pouquinho você vai ficar sabendo por que Apocalipse, Zacarias, Provérbio, fala dos 7 Espíritos do Senhor. O que é isso? Você vai entender tudo isso hoje, calmamente. Abre aí no Velho Testamento, no livro do profeta Isaías, capítulo 11, nós vamos ler versículos do 1 ao 5. Isaías, capítulo 11, versículos do 1 ao 5. Se você tem a Bíblia, o meu convite é para você abrir a sua Bíblia e ler junto comigo. Se você não puder ler, ouça. Eu vou ler. Vou ler do jeitinho que está aqui, viu? Não vou mudar nada. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir. Uns dizem que vem de ouvir testemunho. Peça para que eles mostrem para vocês isso na Bíblia. Porque na minha Bíblia está escrito que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Né? Então, bom, Isaías capítulo 11, versículos do 1 ao 5. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O judaísmo, que é a religião milenar dos judeus, anuncia a vinda do Messias. E o judaísmo não crê que o Messias já tenha vindo, como o cristianismo crê. O cristianismo crê que o Messias já veio, viveu entre nós, morreu, ressuscitou, deixou o Espírito Santo, criou a igreja, fundou a igreja e virá buscar esta igreja. O judaísmo continua esperando o Messias. E o Novo Testamento, através do livro do Apocalipse, nos mostra que eles somente reconhecerão Jesus, o Cristo, como o Cristo,
só reconhecerão Jesus como o Cristo lá na batalha do Armagedon, né? Então, Isaías aqui, ele escreve algo que para nós cristãos está falando de Jesus Cristo. Para o judaísmo, está falando de alguém que ainda virá. Por que nós temos tanta certeza que Jesus Cristo é este alguém? Por tudo que está escrito aqui. É simples, aquilo que está escrito aqui nos leva a reconhecer em Jesus Cristo o Messias, reconhecer em Jesus de Nazaré o Cristo. E nesta passagem que nós lemos, você entendeu isso? Ótimo. Se você não entendeu, você pode perguntar amanhã ou hoje. Eu vou, mas eu creio que você entendeu, porque eu estou me esforçando aqui para que a explicação seja clara. Nesses versículos escritos pelo profeta Isaías, né? Entendeu? Essa profetaiada que tem hoje aqui é tudo falso. Eu às vezes brinco, e não vai aqui nenhum preconceito, né? Porque às vezes a gente fala algumas coisas e algumas pessoas já querem levar pelo lado do preconceito. Não, todo mundo sabe que o Paraguai é um paraíso dos produtos falsificados. Todo mundo sabe, né? Então, às vezes a gente brinca dizendo que os profetas de hoje são profetas paraguaios. Não tem aqui nenhuma conotação de preconceito. A gente está se referindo ao grande comércio de produtos falsos que acontece no Paraguai, que todo mundo sabe. Então, se é falso, faz parte do comércio de coisas falsas do Paraguai. Por causa disso que a gente costuma, às vezes, brincar que os profetas, esses que se auto-intitulam profetas hoje, são profetas paraguaios. Mais uma vez, não tem aqui nenhum preconceito contra o povo paraguaio. Eu tenho amigos e amigas paraguaias. Eles sabem que não é preconceito. Sabem. Mas é que sempre tem gente que gosta de levantar. O profeta Isaías aqui anuncia a vinda do Cristo. E ele também, nestas passagens, nesses versículos de Isaías 11, do 1 ao 5, ele mistura. Por causa disso que a Bíblia precisa de estudo. A primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele interliga essas duas vindas. Aquilo que no nosso tempo está separado por milhares de anos, aqui acontece numa transição rápida, comum, sem que houvesse esse tempo humano, porque isso aqui é escrito no tempo de Deus. Qual que é o tempo de Deus? Não existe o tempo de Deus. A Bíblia mesmo mostra que o tempo para Deus não existe. Um dia pode ser 1000 anos ou 1000 anos pode ser um dia. O que está dizendo isso? Que o tempo para Deus não existe. Deus é Senhor do tempo. E isso daqui de Isaías, como outras, 11, do 1 ao 5, é uma profecia. Que do ramo um ramo surgirá do tronco de Jessé, e desta raiz brotará um renovo. Esta afirmação bíblica, irmão, irmã, está apontando para o Messias de Israel. Isso aqui não está escrito para nós, gentios. Está escrito para os judeus, mas nós estamos aqui lendo. Então nós entendemos.
Está Isaías 11, do 1 ao 5, falando do Messias que virá. Já veio. E Israel não reconheceu para o povo judeu. Você já observou, por exemplo, que na Bíblia, Jesus nunca é chamado de Jesus de Belém? Eu nunca li isso. Aliás, eu nunca nem ouvi ninguém chamando Jesus de Belém. Jesus de Belém, não. Nunca ouvi. Pode ser até que seja, tenha ouvido, mas eu nunca ouvi. E nunca achei isso na Bíblia. Mas Jesus nasceu em Belém. Se a gente for abrir aqui, por exemplo, aqui em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Está aqui, ó. Miqueias, finalzinho do Velho Testamento. Capítulo 5, versículo 2, você vai ler. E tu, Belém, Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. O que está falando aqui? Quando se lê isso no Velho Testamento, o que você está lendo? Que ali em Belém nasceria para nós, nascerá para o judaísmo o Messias. Nós entendemos que ele já nasceu e que é Jesus, mas o judaísmo está esperando ainda. Então por que Jesus não é chamado de Jesus de Belém, mas é chamado de Jesus de Nazaré? Por quê? Existe até uma denominação, ligada a Nazaré. Uma não, algumas. Simplesmente porque ele não viveu em Belém. Ele viveu em Nazaré. Até os seus 30 anos de idade, ele viveu em Nazaré. Por causa disso que ele é chamado de Jesus de Nazaré. Hoje a gente às vezes não chama alguém de, por exemplo, carioca, não é? O sujeito pode ter nascido em Nova Friburgo, Petrópolis, Nova Iguaçu, ele é chamado de carioca, não é? Você vai para Minas, o sujeito chama de paulista. Você nasceu em Campinas. É o caso aqui. Jesus viveu em Nazaré. E por causa disso ele é chamado de o Nazareno. Jesus de Nazaré. Mas isso não é por acaso. Não é assim, simplesmente porque ele viveu. Não. A palavra hebraica para ramo ou renovo, que nós lemos lá em Isaías, é Nézer. Jesus olha só como é lindo a gente estudar a Bíblia. Olha como é maravilhoso. Nézer quer dizer renovo, no hebraico. E Jesus é o Nézer, é o ramo, ele é o renovo da casa de Davi, ele é o Nazareno da casa de Davi. Faz parte da profecia chamar Jesus de Nazareno, porque Nazareno vem de Nézer, que é ramo, renovo. E ele é chamado do renovo, do tronco de Jessé, do ramo do tronco de Jessé.
Nada na Bíblia é por acaso. Você entendeu isso? Que bom. E aí acaba cumprindo o quê? Duas profecias se cumprem aqui. De uma só vez cumpre-se duas profecias, a de Miqueias e a de Isaías. Por quê? Porque, mas não fala de Belém, Efratá? Sim! Belém, Efratá, a casa de Davi. Porque Belém também é chamada a cidade de Davi. Leia Lucas, capítulo 2, versículo 11. E com o nascimento de Jesus em Belém, cumpre-se a profecia de Miqueias 5:2. E só para você saber, Miqueias escreveu isso 800 anos antes de Cristo nascer. 800 anos antes, Miqueias escreveu que este renovo nasceria na cidade de Davi, Belém. Quando o rei Herodes resolveu acabar com as crianças, logo depois do nascimento de Jesus, e você vai ler isso lá em Mateus, né? Os pais, a mãe terrena de Jesus, Maria, e o pai, entre aspas, José, foram com a criança para o Egito. Quando eles voltaram, eles foram morar aonde? Eles foram viver aonde? Numa cidade chamada Nazaré. E aí se cumpre a segunda profecia. Ele será chamado de Nazareno. Por causa disso, como está lá em Mateus capítulo 2, versículo 23. Então, ele nasce em Belém, cumpre a profecia de Oséias, escrita 800 anos antes. E depois ele vai para o Egito. Volta, a família vai morar em Nazaré. Cumpre-se a segunda profecia. Profecia é assim, gente. Profecia é desse jeito. Estou fazendo isso para mostrar para vocês a falsidade desses profetas paraguaios. E se você for dar uma lida na genealogia, o que é genealogia? É aquilo que estuda os antepassados, né? Quem veio de quem, e vai puxando a árvore genealógica. A Bíblia traz sobre isso. A genealogia de Jesus deixa claro que ele vem da descendência de Davi. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 1, você vai ler: registro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Olha como foi puxando já. E quase no final da Bíblia, lá em Apocalipse 22, versículo 16, Jesus é exaltado. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. E nós lemos aqui também em Isaías, capítulo 1, versículos do 1 ao 15, né? Leu comigo? Sobre os 7 espíritos, não lemos?
Lemos. Espírito repousará sobre ele o espírito da sabedoria, de entendimento, não é? Você vai somar, vai dar 7. O que tem que ver? Você conhece eu não tenho aqui em cima, isso está para lá. Mas você sabe o que é menorá, né? É aquele castiçal com 7 lâmpadas. Sabe, né? Menorá, você já viu? Eu tenho uma piquititica assim que eu ganhei. Por que tem 7 lâmpadas na menorá? Para exatamente seguir o que está escrito em Isaías capítulo 11, versículos do 1 ao 5. Não são 7 espíritos. Espírito do Senhor é a primeira lâmpada da esquerda. Espírito de sabedoria, segunda lâmpada da esquerda. Você está de frente para menorá, né? Espírito de entendimento, a terceira lâmpada da esquerda. A quarta lâmpada, que é a lâmpada do meio, vai ser espírito do conselho. Aí vai espírito do poder, espírito do conhecimento e espírito do temor do Senhor. Por causa disso que a menorá tem 7 lâmpadas. Que na verdade não são lâmpadas, né? São lâmpadas porque são velas, né? Ou daqui vai brilhar o fogo, né? Por causa disso que a menorá é um castiçal com 7 lâmpadas, porque são os 7 espíritos do renovo do ramo do tronco de Jessé. Castiçal, a menorá tem 7 lâmpadas, porque são os 7 espíritos do ramo do tronco de Jessé, a saber, Jesus Cristo. Mas o judaísmo continua esperando este ramo do tronco de Jessé. Ele já veio, eles só vão reconhecer que ele já veio lá na batalha do Armagedon. Já falei isso agora há pouco. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria, entendimento, conselho, conhecimento, temor do Senhor. Então é um candelabro com 7 braços. Menorá é o nome disso. E isto ficava no templo, no tabernáculo. E se você entrar aí, você que está no meu Facebook, você vai ver uma foto que eu tenho no Facebook da menorá, que é enorme, né? Não sei, não lembro a medida, toda blindada, que será usada no novo templo que será construído lá em Israel. Você vai ver uma menorá. E esta que está na foto aí do meu Facebook, procura aí, você vai achar essa foto. É a que será colocada no templo, no futuro templo a ser construído lá em Jerusalém. Tá? E ali você vai ver os 7 braços desse candelabro, que será colocado no tabernáculo, como está lá em Êxodo 37:17. Este candelabro, só para você saber, só para você entender como é que são as coisas do judaísmo, ele é feito de uma peça só, com 3 braços para cada lado e um braço no meio, formando 7 lâmpadas. E Isaías descreve Espírito do Senhor, Espírito da sabedoria, de entendimento, do conselho, do poder, do conhecimento e do temor. E o livro do Apocalipse completa exatamente neste sentido.
Abre aí, se você puder, para você tomar conhecimento disso. Apocalipse capítulo 5, versículo 6, né? Que vai falar dos 7 Espíritos de Deus que pertencem ao Cordeiro, que reside na plenitude do Espírito Santo. Apocalipse 5, 6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Quem são esses 7 Espíritos? São os Espíritos citados em Apocalipse 11, do 1 ao 5. E que estão nos 7 braços da Menorá. Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conselho, de poder, de conhecimento e de temor do Senhor. E ele não vai julgar pela aparência. Cristo não julga ninguém pela aparência. A pessoa, se Cristo fosse me julgar pela aparência, já estava condenado. Cristo não julga ninguém porque é bonito, feio, gordo, magro, baixo, alto. Não. Com dente desdentado, com sarda, com barba, sem barba, de bigode, sem bigode, cabelo comprido, cabelo curto. Cristo não julga pela aparência, com batom, sem batom. É claro que ninguém quer ter a aparência de uma prostituta. Ninguém deve ter a aparência de um efeminado. Mas Cristo não julga pela aparência. Quem julga somos nós. Olha, falei, aparência de uma prostituta. Por quê? Porque a prostituta... Né, o militar... Como é que a gente sabe quando alguém é militar? Porque o sujeito está com a roupa. Né? Hoje, por exemplo, estava interrompido aqui perto de casa, aqui, não sei o que houve aí, sei lá. Acho que era alguma instrução lá do pessoal do Exército. Estava interrompido. Então tinha os militares na rua impedindo a descida de carros pela coldelaria. Entendeu? Mas como é que eu sei que era a polícia? Porque estava com a roupa de polícia, de polícia não, de pessoal do Exército. Como é que eu sei que o sujeito é bombeiro? Porque ele está com a roupa de bombeiro. Você está entendendo? A roupa identifica. Mas a gente não pode julgar, mas identifica. Quando Jesus veio pela primeira vez, ele fez exatamente, meu irmão, minha irmã em Cristo, aquilo que Isaías anunciou aqui, que você pode ler também na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 7. Ele teve prazer no temor do Senhor. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Isso é Jesus falando. Isso é Cristo falando. Ele cumpriu a vontade de Deus na vida dele, na morte dele e na ressurreição dele. Por que Jesus foi batizado? Jesus não precisava ser batizado nas águas. Precisava? Não, claro que não. Mas por que ele foi? Para fazer a vontade de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 15. Porque ele era homem. Foi o Jesus homem que foi batizado, não foi o Jesus Deus.
mas ele se batizou. A Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 34, que a comida de Jesus Cristo era fazer a vontade do Pai. Jesus não se deixava influenciar pelas pessoas, não. Nem pelos fariseus e doutores da lei. Leia lá Mateus, capítulo 22, versículo 16. Jesus trouxe justiça para os humildes e pobres. Jesus proferiu juízos sem ter ligação nenhuma com o partidarismo. Jesus não condena porque ele não gosta da pessoa. Jesus não condena porque ele acha que a pessoa é amigo não sei de quem. Não. O Espírito olha, somente Jesus Cristo, eu já ouvi vários pastores falando que isso é sobre eles. Não, o Espírito dos... Abre aí, só para a gente encerrar agora. Lucas capítulo 4, versículo 18. Isso aqui só Jesus pode dizer. Só Jesus pode dizer. Eu não posso dizer isso, porque essa profecia é sobre ele. É para ele, não é para mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre Jesus, não é sobre eu, Mário. É Jesus. Porque ele me ungiu, quem? O Espírito, para pregar boas novas aos pobres. Ele quem me enviou? O Espírito, para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Isso diz respeito a Jesus, não à igreja e a nenhum líder hoje. Jesus, com as suas palavras, como se fosse cajado, ferirá a terra. E isso você lê 3 vezes no Apocalipse. Apocalipse 19, 15, Apocalipse 1, 16 e 2,16. Mas você lê também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Com o sopro da sua boca matará os ímpios. Como é bom a gente saber de Jesus, não aprender de Jesus, né? Como é bom a gente saber por que Jesus nasceu em Belém e foi chamado de Nazareno. Como é bom saber quais são os 7 Espíritos. Como é bom a gente ler a Bíblia Sagrada, meditar, aprender, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Como é bom, como faz bem para a alma e para o espírito. E essa alegria da alma e do espírito reflete no nosso corpo. Querido Deus, poderoso Pai, graças nós te damos, Senhor, por tudo que lemos, tudo que aprendemos, tudo que falamos, tudo que ouvimos. O Senhor é bom demais para nós. Aprendemos tantas coisas nesta manhã, Senhor. Juntos, eu e os meus irmãos crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Juntos aprendemos um pouco mais do Senhor, e se sabemos mais do Senhor, mais o amamos. Só podemos amar a quem conhecemos. Graças, graças nós te damos. Permanece conosco, Deus querido. Continua nos livrando, Senhor, de toda forma do mal. Principalmente, Senhor,
da mentira. Livra-nos da mentira. Esta é a minha oração, com ações de graças, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Amém.